Meu filho disse que eu não precisava de móveis, já que estava indo para um asilo. E eu vi os homens levando tudo. Eu sou Raimunda, 76 anos, viúva e, pelo visto, um estorvo. Mas ele não sabia o que eu tinha na bolsa, claro. Naquela manhã, o sol entrava pela janela da cozinha e batia nos meus gerânios. Um sol de inverno, fraquinho, mas que prometia um dia bonito. Eu estava animada, sabe? De verdade. Depois de quase um ano de conversas, de planejamento, eu tinha finalmente decidido. Ia me mudar para a Morada das Flores. O nome era bonito e o lugar parecia bom. Tinha um jardim, aulas de artesanato, outras senhoras para conversar. Desde que meu Joaquim se foi, há 5 anos, essa casa ficou grande demais, silenciosa demais. A minha perna direita, que nunca mais foi a mesma depois da queda, também não ajudava a subir e descer os degraus da lavanderia. Então, a mudança não era uma derrota, era uma escolha. Minha escolha. Eu queria um pouco de companhia, um pouco de cuidado, um pouco de paz sem ter que me preocupar se a conta de luz já venceu ou se o gás vai acabar no meio do almoço. Sérgio, meu único filho, pareceu entender. É o melhor para a senhora, mãe. Vai ter gente para conversar, enfermeira por perto, a gente fica mais tranquilo. Eu acreditei. Queria acreditar. Na minha cabeça, eu estava começando um capítulo novo, mais leve. Passei a semana separando as minhas coisinhas. As roupas, os porta-retratos com as fotos amareladas do meu casamento, do Sérgio bebê, dos nossos cachorros que já se foram. Separei também a minha pequena balança de bronze. Era um bibelô, uma miniatura da balança da justiça que o Joaquim me deu nas nossas bodas de prata. Ele trabalhava como assistente numa joalheria pequena e dizia que aquela balança era para me lembrar que na vida tudo tem que ter peso e medida, principalmente o amor e o respeito. Guardei ela com cuidado numa caixa de sapatos, junto com as cartas que ele me escrevia. O resto, os móveis, as panelas, os lençóis, eu ia decidir com calma. Pensei em doar uma parte para a igreja, outra para uma vizinha que estava começando a vida agora. O Sérgio disse para eu não me preocupar. Deixa comigo, mãe. Eu e a Cíntia organizamos tudo. A senhora só se preocupa em arrumar suas coisas pessoais. Eu, boba, agradeci. Fiz até um frango assado com batatas, o prato preferido dele, pra gente almoçar junto uma última vez naquela mesa. O cheiro da comida se espalhando pela casa me dava uma sensação de despedida feliz. Eu estava entregando o meu ninho, mas estava indo voar para um lugar seguro. Pelo menos era o que eu pensava. Eu nasci e cresci aqui neste bairro. Vi essas ruas de terra virarem asfalto, vi os sobradinhos darem lugar a prédios pequenos como o meu. Eu e Joaquim compramos este apartamento com o suor do nosso rosto. Ele no balcão da joalheria, pesando ouro, consertando relógios. Eu, num cartório, no meio de pilhas de papel. Fui arquivista por 40 anos. Meu trabalho era organizar o passado dos outros. Certidões de nascimento, de casamento, de óbito, escrituras de imóveis. Eu aprendi ali que a vida de uma pessoa, no fim das contas, cabe numa pasta de papelão. E que o que está escrito e assinado tem uma força que palavra nenhuma tem. A gente se privou de muita coisa para pagar as prestações. Foram 20 anos. Lembro do dia em que o gerente do banco entregou o papel da quitação. Joaquim me abraçou no meio da agência e chorou. Ele dizia: agora ninguém tira isso de nós, Raimunda. É nosso. Cada móvel aqui dentro tem uma história parecida. A mesa da sala de jantar compramos em 12 vezes no carnê das Casas Bahia para poder receber a família no primeiro Natal do Sérgio. O sofá trocamos quando o antigo já tinha as molas furando o estofado e esperamos uma promoção de queima de estoque para conseguir pagar. A cristaleira da minha mãe, a única herança que eu tive, eu mandei lustrar e troquei o vidro quebrado com meu primeiro 13º salário no cartório. Essa casa não era um amontoado de coisas, era um museu da nossa vida. Cada objeto era uma medalha de uma batalha vencida. E eu achava que meu filho, que cresceu no meio disso tudo, entendia o valor. Não o valor em dinheiro, que era pouco, mas o valor em memória, em suor. Ele sabia que o dinheiro que eu tinha guardado no banco era da venda do carrinho velho do pai dele e de uma pequena indenização do cartório quando me aposentei. Era o dinheiro da minha velhice, para não depender de ninguém,
para pagar minhas despesas, meu plano de saúde, meus remédios. Eu sempre fui uma mulher organizada, de contas pagas em dia. O trabalho no cartório me ensinou a ser assim. Tudo anotado, tudo guardado, tudo planejado. Joaquim ria, dizia que eu tinha um arquivo na cabeça, mas era esse arquivo que garantia nossa tranquilidade. E era essa tranquilidade que eu estava legando ao meu filho, ao não ser um peso para ele. Sérgio e Cíntia, minha nora, chegaram perto do meio-dia. O cheiro do frango estava no ar, mas eles nem repararam. Cíntia entrou com aquela pressa de sempre, o salto do sapato fazendo um barulho seco no piso de cerâmica. Oi, sogrinha, a gente não pode demorar, viu? Tenho médico à tarde. Sérgio veio atrás, o celular na mão. Me deu um beijo no rosto, mas os olhos dele corriam pelo apartamento como se estivessem fazendo um inventário. E aí, mãe? Pronta para a vida nova? Eu sorri, ajeitando a manta no meu colo na cadeira de rodas. Pronta, meu filho. O almoço tá quase... Ele me cortou. Então, mãe, sobre isso, a gente resolveu adiantar umas coisas para te ajudar. Antes que eu pudesse perguntar o que era, a campainha tocou. Não era o Dr. Arnaldo, meu advogado, que eu tinha chamado para vir mais tarde acertar uns papéis da mudança. Eram dois homens grandes, de macacão azul, com cara de poucos amigos. Um deles segurava uma prancheta. Sérgio abriu a porta para eles. Podem começar pela sala, ele disse, sem nem olhar para mim. Eu não entendi nada. Começar o quê, Sérgio? Quem são esses homens? Cíntia se aproximou com um sorriso que não chegava nos olhos. É o pessoal do frete, Raimunda. Viemos buscar os móveis. O ar me faltou. Buscar para onde? Eu não vendi nada. Não doei nada ainda. Foi aí que Sérgio veio até a minha cadeira. Ele se abaixou, mas não para ficar na altura dos meus olhos. Foi mais como se estivesse falando com uma criança teimosa. E então ele disse a frase que quebrou alguma coisa dentro de mim. Mãe, já que vai pro lar de idosos, não precisa de nada aqui. A gente vendeu, para ajudar a pagar suas despesas lá, entende? Foi um negócio bom, um rapaz que compra tudo de uma vez. Ele falou isso como se estivesse me fazendo um favor enorme, como se estivesse me livrando de um fardo. Eu olhei para ele, para o meu menino, e não reconheci o homem na minha frente. Os dois homens entraram e, sem cerimônia, começaram a arrastar o meu sofá. O barulho dos pés do móvel arranhando o chão foi como uma faca no meu peito. Era o sofá onde eu sentei com Joaquim para ver a novela, onde o Sérgio dormiu tantas vezes quando era pequeno e tinha medo do escuro. E eles estavam levando a minha vida, pedaço por pedaço, com meu filho supervisionando a operação. É uma dor que rasga a gente por dentro, sabe? Ver sua vida sendo encaixotada e carregada para fora por estranhos, como se fosse lixo, como se não tivesse valor nenhum. Se você já sentiu seu coração apertar assim por uma injustiça, ou conhece alguém que já passou por isso, deixa uma curtida. Só para eu saber que tem mais gente no mundo que entende o peso que as coisas da gente carregam. Eles foram rápidos, metódicos. Em menos de 1 hora, a sala estava vazia. Depois, o quarto, a cama, o guarda-roupa, a penteadeira da minha mãe. Eu fiquei ali, no meu canto, na cadeira de rodas, paralisada. Eu não gritei. Não chorei. Eu só assisti. Era como ver um filme da vida de outra pessoa. Uma pessoa que estava sendo apagada, em vida. Cíntia tentou falar comigo. Vai ser melhor assim, sogra. Menos coisa para se preocupar. Lá na Morada das Flores já tem tudo, mobiliazinho padrão, sabe? Mobiliazinho padrão. A minha vida inteira, o esforço de uma vida inteira sendo trocado por um mobiliazinho padrão. Sérgio evitava meu olhar. Ele dava ordens aos homens, apontava para os objetos. Isso aqui também. A cristaleira, cuidado com o vidro. A mesa, desmonta que passa na porta. Cada palavra dele era um golpe. Ele não estava só vendendo móveis. Ele estava vendendo as minhas memórias, a história dele, a nossa história. Quando a casa ficou quase toda vazia, só com as caixas que eu tinha arrumado e a minha cadeira, um silêncio estranho tomou conta do lugar. Um silêncio de eco, de ausência. As paredes pareciam nuas, envergonhadas. Havia marcas mais claras no chão, onde os móveis ficavam, como fantasmas do que existiu ali. Sérgio se aproximou com uma carteira na mão. Tirou um bolo de notas. Olha, mãe, deu R$ 2.500.
Já ajuda no primeiro mês lá do lar. Ele estendeu o dinheiro para mim. Eu olhei para aquelas notas amassadas e senti um nojo tão grande que meu estômago revirou. R$ 250. Era o preço que ele tinha colocado na nossa vida. Recusei com a cabeça. Ele suspirou, impaciente. Tá bom, mãe. Tá bom. Eu guardo para a senhora então. A gente se vê mais tarde para te levar. Ele e Cíntia saíram. A porta bateu e o som ecoou pelo apartamento vazio. E eu fiquei ali, sozinha, no meio do nada que um dia foi o meu tudo. O cheiro do frango assado ainda estava no ar, uma ironia cruel. Uma festa de despedida para uma vida que foi roubada antes de acabar. A campainha tocou de novo. Por um instante, pensei que fosse o Sérgio, voltando com um pingo de remorso. Mas era uma voz mais calma. Dona Raimunda, sou eu, Arnaldo. Era o meu advogado. Eu respirei fundo, tentando encontrar minha própria voz no meio daquele vazio. Pode entrar, doutor, está aberto. Ele empurrou a porta e parou no batente, chocado. Seus olhos correram pelas paredes nuas, pelo chão marcado. Ele me olhou, na minha cadeira, no meio da sala deserta, e a preocupação em seu rosto era genuína. Meu Deus, dona Raimunda, o que aconteceu aqui? Foram ladrões? A palavra me atingiu em cheio. Ladrões. Sim, de certa forma foram, mas ladrões que tinham a chave de casa. Eu balancei a cabeça. Minha voz saiu baixa, um pouco rouca. Não, doutor. Foi a minha família. Não precisei dar detalhes. O silêncio e o cenário falavam por si. Ele fechou a porta atrás de si e se aproximou, puxando uma das minhas caixas de papelão para se sentar na minha frente. Ele não me apressou. Não fez mais perguntas. Só esperou. E naquela espera respeitosa, algo dentro de mim começou a mudar. A névoa do choque começou a se dissipar, e no lugar dela, uma brasa começou a acender. Uma brasa de clareza, fria e cortante. Lembrei do meu Joaquim, lembrei do que ele sempre me dizia, com aquela paciência de quem lida com coisas pequenas e preciosas a vida toda. Raimunda, a gente é pequeno, mas não é bobo. Tem que ter tudo no papel. Palavra o vento leva. Papel assinado, não. Naquele instante, eu soube exatamente o que fazer. Meu trabalho no cartório me ensinou sobre o poder dos documentos, sobre a importância de cada cláusula, cada assinatura. E eu, Raimunda, a arquivista, sempre fui uma mulher de arquivos bem organizados. Com a mão um pouco trêmula, mas com o olhar firme, eu me inclinei para o lado e abri a minha bolsa, que estava pendurada na cadeira de rodas o tempo todo. A bolsa que Sérgio e Cíntia nem olharam, que consideraram apenas um acessório de uma velha. Lá dentro, passei pelos meus remédios, pelo meu batom, pela carteira com meus documentos, e então, meus dedos tocaram o metal frio. Eu tirei de lá uma chave. Não era uma chave comum. Era pesada, de bronze, com um número gravado. A chave do cofre do banco. Estendi a mão para o Dr. Arnaldo. Ele olhou da chave para o meu rosto, a confusão dando lugar a uma compreensão lenta. Eu assenti, como quem confirma uma ordem silenciosa. Aqui está, doutor, eu disse. E minha voz já não era de vítima. Era firme. A chave do meu cofre. Meu filho achou que tinha esvaziado a minha casa. Mal sabia ele que a casa era a única coisa que eu tinha deixado para ele ver. O Dr. Arnaldo me ajudou a manobrar a cadeira de rodas para fora do apartamento. Cada rangido da rodinha no piso parecia um grito de dor. Lá fora, no corredor do prédio, o ar parecia mais fácil de respirar, mesmo que pesado de poeira. Ele fechou a porta atrás de nós, e o som da fechadura batendo foi como o ponto final numa frase que eu nunca quis escrever. Ele não disse nada. Apenas colocou a mão no meu ombro, um gesto firme, que não pedia desculpas, mas oferecia força. Fomos em silêncio até o elevador. Dentro daquela caixa de metal que descia, eu olhei meu reflexo no espelho manchado. Vi uma senhora de 76 anos, com os cabelos brancos bem penteados, mas com um olhar que tinha envelhecido uns 20 anos em poucas horas. A chave do cofre, que eu tinha entregado ao doutor, estava segura na mão dele. E eu, pela primeira vez desde que vi aqueles homens levando minhas coisas, senti uma faísca. Não era alegria, era clareza. A mesma clareza que eu sentia quando organizava um arquivo complicado no meu antigo trabalho. A poeira baixa, a gente enxerga o que precisa ser feito.
No escritório dele, o cheiro era de papel antigo, café e dignidade. Era um lugar de ordem. As paredes forradas de livros com lombadas de couro, a mesa de madeira escura, tudo ali dizia que as coisas tinham seu lugar certo. Ele me serviu um copo d'água com açúcar, como se faz com quem leva um susto. Eu bebi devagar. O doce na língua era um contraste estranho com o amargo que eu sentia na alma. Dona Raimunda, ele começou, sentando-se na minha frente. Me conte tudo, sem pressa. E eu contei. Contei sobre a conversa com Sérgio, sobre a Cíntia falando da Morada das Flores, como se fosse um favor, sobre a minha ingenuidade de achar que era uma escolha minha. Contei como eles me levaram para passear no parque, uma distração bem planejada, enquanto o caminhão de frete esvaziava a minha vida. Contei do valor, dos R$ 2.500. Quando falei o número, a voz dele, sempre tão calma, teve uma ponta de aço. 2.500? Ele repetiu incrédulo. Pela mobília de uma vida inteira? Eu só balancei a cabeça. Era mais do que roubo. Era um insulto. Era o preço que meu filho tinha colocado na minha história. Eles acham que eu não tenho mais nada, doutor, eu disse. E minha voz saiu firme. A tremedeira tinha passado. Acharam que, me tirando o chão, os móveis, as paredes, eu ia desmoronar. Que eu ia aceitar o quartinho no asilo e ficar quieta, esperando a morte chegar. O Sérgio sempre foi assim, impaciente. Ele vê um problema e quer a solução mais rápida, não a mais correta. Doutor, Arnaldo juntou as mãos sobre a mesa. Ele conhecia o Sérgio desde menino, conhecia o Joaquim, meu falecido marido. Ele sabia da nossa luta. Joaquim sempre me dizia, Raimunda, a gente que veio de baixo precisa ter o dobro de cuidado. O que não está no papel, não existe. Ele era mestre de obras, doutor. Passou a vida construindo coisas para os outros. A nossa casa foi a única obra que ele fez para ele mesmo. Cada tijolo foi pago com suor. Ele me fez prometer que eu nunca dependeria de ninguém, que eu teria o meu, guardado, seguro. Eu apontei para a chave que ele segurava. Ali, doutor. Ali está a promessa que eu fiz ao meu marido. Ele olhou para a pequena chave de metal como se fosse um diamante. O cofre no banco. Eu me lembro quando vocês abriram. Joaquim estava tão orgulhoso. Estava, confirmei. Ele dizia que era o nosso castelo forte. Ninguém entra sem a nossa permissão. Eu me ajeitei na cadeira de rodas. A dor nas costas era uma brasa constante, mas a dor na alma estava virando outra coisa. Estava virando combustível. Meu filho esvaziou a casa, doutor, mas a casa era só a casca. O que tem valor de verdade, o que garante a minha dignidade, está naquele cofre. Sérgio nunca soube. Eu e Joaquim, a gente aprendeu a ser discreto. Dinheiro não aceita desaforo e parente curioso é pior que praga. O doutor Arnaldo se inclinou para a frente. E o que nós vamos fazer, dona Raimunda? Qual é o plano? A pergunta dele não era de um advogado para uma cliente. Era de um cúmplice. E eu tinha um plano. Nos meus 40 anos como arquivista, eu não aprendi só a guardar papel. Eu aprendi que cada documento conta uma história e tem um poder. E eu tinha guardado os documentos certos. Amanhã, doutor. Amanhã de manhã, nós vamos ao banco. E depois o Sérgio vai receber uma visita, não a minha. Uma visita do carteiro. Naquela noite, eu não dormi no meu apartamento vazio. Doutor Arnaldo, com a gentileza de um filho que eu gostaria de ter tido, me instalou num hotel simples, mas limpo, perto do escritório dele. Disse que era por conta do escritório, um adiantamento dos honorários. Eu sabia que era bondade, mas aceitei. Orgulho, naquela hora, não enchia a barriga nem acalmava o coração. Deitada naquela cama estranha, com lençóis que não tinham o meu cheiro, o telefone tocou. Era um número que eu conhecia bem. O da minha nora, Cíntia. Respirei fundo. Era a hora de vestir a máscara que eles mesmos me deram. A da velhinha frágil e confusa. Atendi. Alô? Minha voz saiu um pouco trêmula. Era cansaço, mas servia ao propósito. Dona Raimunda, sou eu, a Cíntia. Onde a senhora está? Fomos no apartamento e estava tudo trancado, vazio. Ficamos preocupados. A falsidade na voz dela era tão grossa que dava para passar no pão. Preocupados? Eles não estavam preocupados. Estavam conferindo o serviço, verificando se a encomenda já tinha sido despachada. Ah, minha filha,
Comecei suspirando. Eu estou bem. Um amigo me acolheu por hoje. Fiquei tão desnorteada com a casa vazia. Ah, mãezinha, foi pro seu bem. A senhora vai ver, ela disse, com aquele tom de quem fala com uma criança de 5 anos. Aquele apartamento grande só ia dar trabalho. Na Morada das Flores, a senhora vai ter tudo na mão, comidinhas, enfermeira, amigas para conversar. Eu fiquei em silêncio, deixando ela falar, deixando ela se enrolar na própria teia de mentiras convenientes. E o dinheiro dos móveis, olha que bom, já deu para pagar o depósito e as 2 primeiras mensalidades. A senhora não vai precisar se preocupar com nada, ela concluiu triunfante. Ouvi a voz do Sérgio ao fundo. Pergunta se ela precisa de alguma coisa. Covarde. Sempre foi um covarde, se escondendo atrás dos outros. O Sérgio está mandando um beijo, sogrinha. Ele disse que amanhã passa aí no lar para te levar umas roupas e seus remédios. Eles já tinham decidido tudo. Meu destino, meu endereço, meu futuro. Tudo carimbado e despachado. Eu fechei os olhos. A imagem da minha cristaleira sendo carregada por um estranho voltou com força. Aquela cristaleira que o Joaquim me deu no nosso 10º aniversário de casamento, comprada em 12 prestações. O dinheiro deles, os R$ 2.500, pagando as mensalidades do lugar onde eles queriam me depositar. A ironia era cruel. Que bom, minha filha, eu respondi, com a voz mais doce e resignada que conseguia encontrar. Vocês pensaram em tudo. Fico mais tranquila. Amanhã a gente se fala, então. Estou cansada. Vou tentar dormir. Isso, descansa, mãezinha. A senhora merece. Beijo, ela disse e desligou. Eu continuei segurando o telefone mudo por um longo tempo. Eles não tinham a menor ideia. A arrogância deles era o meu melhor trunfo. Eles me viam como um móvel antigo, um objeto a ser descartado. Não viam a mulher que equilibrou as contas da casa por 50 anos, que negociou com fornecedores, que investiu as pequenas economias do Joaquim com uma sabedoria que ele mesmo admirava. Eles viam a cadeira de rodas, não a pessoa sentada nela. Amanhã, eles começariam a enxergar. Na manhã seguinte, o doutor. Arnaldo me buscou pontualmente às 9. O dia estava claro. Um sol de inverno que não aquecia. O banco era um prédio imponente no centro da cidade. Frio, silencioso, com o chão de mármore que fazia o som das minhas rodas ecoar. Para chegar à sala dos cofres, precisávamos descer por uma rampa. Um funcionário do banco, um rapaz jovem de terno, nos acompanhou. Ele olhou para mim com uma pena educada. Mais um que só via a cadeira. Chegamos a uma porta de aço, redonda e grossa, que parecia a entrada de um submarino. O rapaz usou a chave dele, eu entreguei a minha ao Dr. Arnaldo. As 2 chaves, girando ao mesmo tempo, produziram um clique satisfatório, um som de segredo sendo revelado. A porta se abriu. Lá dentro, uma sala menor, com paredes cobertas por pequenas gavetas de metal, cada uma com um número. A nossa era a 347. O funcionário abriu a portinhola e puxou uma caixa retangular de metal. Era pesada. Ele a colocou sobre uma mesa no centro da sala e se retirou, fechando a porta atrás de si, nos deixando a sós. Dr. Arnaldo abriu a caixa. Dentro não havia joias nem barras de ouro. Havia papéis, envelopes pardos, organizados com etiquetas que eu mesma tinha datilografado anos atrás. Minha vida de arquivista servindo ao meu futuro. Ele pegou o primeiro envelope. Escritura do imóvel, leu em voz alta. Ele abriu e começou a ler o documento. Seus olhos passaram pelas cláusulas e, de repente, ele parou. Olhou para mim por cima dos óculos e um sorriso lento, de admiração pura, se formou no rosto dele. Dona Raimunda, Joaquim era um gênio. Eu sorri de volta. Ele era um homem que pensava no amanhã, doutor. Cláusula de usufruto vitalício, ele disse, quase para si mesmo. Sérgio é o nu proprietário, mas a senhora é a usufrutuária. Ele é dono do papel, mas a senhora é dona do direito de uso até o último dia da sua vida. Ele não pode vender, não pode alugar, não pode sequer entrar no apartamento sem a sua permissão expressa. Eu precisei explicar isso de um jeito que qualquer um entende. É como se a casa fosse uma árvore de laranjas. O Sérgio, no papel, é o dono da árvore. Mas, enquanto eu estiver viva, todas as laranjas que essa árvore der são minhas. Ele só pode olhar. Não pode colher uma sequer.
E o mais importante, não pode mandar ninguém entrar no meu pomar. A lei me protege. Joaquim fez questão disso. Ele desconfiava da pressa do Sérgio, da influência da Cíntia. O nosso ninho, Raimunda, ninguém mexe, ele dizia. E cumpriu. Dr. Arnaldo folheou os outros documentos. Tinha os extratos de uma pequena aplicação financeira, um fundo de previdência privada que eu e Joaquim alimentamos por 30 anos. Não era uma fortuna de milionário, mas era mais do que suficiente para eu viver com conforto, sem precisar de um tostão de ninguém, muito menos do dinheiro sujo da venda dos meus móveis. E havia um último envelope, mais fino. Dentro, um contrato de gaveta, amarelado pelo tempo. A caligrafia era do Joaquim. Um empréstimo de R$ 20.000 que fizemos ao Sérgio, 10 anos atrás, para ele abrir a primeira loja dele. Um empréstimo que ele nunca pagou. Ele sempre dizia que era coisa de família, que um dia acertava. O papel dizia outra coisa. Tinha a assinatura dele. Dr. Arnaldo empilhou os documentos sobre a mesa. Dona Raimunda, nós temos tudo. Temos a prova de que o apartamento é seu para uso exclusivo, temos a sua independência financeira e temos uma dívida que podemos cobrar a qualquer momento. O plano estava claro na minha cabeça. Não era vingança, era restauração, era colocar as coisas de volta no lugar. A primeira peça do quebra-cabeça era garantir o meu teto. Doutor, eu disse, e minha voz não tinha mais nenhum vestígio de fraqueza. Prepare a notificação extrajudicial. Imediatamente. Ele me olhou, esperando as instruções. Informe ao Sr. Sérgio de Oliveira, meu filho, que ele está proibido de entrar no meu apartamento. Que ele tem 48 horas para devolver as minhas chaves, sob pena de ação judicial por invasão de domicílio. E informe também que qualquer ato de disposição do imóvel, como venda ou aluguel, é nulo e configurará crime de estelionato, já que ele não tem poder para isso. Doutor. Arnaldo pegou seu bloco de notas e começou a escrever, rápido. Cada palavra que eu ditava parecia um tijolo que eu colocava de volta na parede da minha vida. Eu não estava mais construindo uma casa. Eu estava reconstruindo a minha fortaleza. Pegamos os papéis, colocamos de volta no cofre, com exceção das cópias que o doutor precisaria. Saímos do banco e o sol lá fora apareceu, pela primeira vez no dia, um pouco mais quente. No carro, a caminho do hotel, ele confirmou. A notificação sai hoje mesmo, pelo cartório. Amanhã cedo, um oficial de justiça entrega em mãos na casa dele. Eu assenti, olhando a cidade passar pela janela. O carteiro ia bater na porta dele amanhã. E a carta que ele ia entregar não levaria um abraço de mãe. Ia levar a lei. O barulho do trânsito lá na rua parecia vir de outro mundo. Eu estava num hotelzinho simples que o Dr. Arnaldo arrumou para mim, a poucas quadras do meu prédio. O quarto era limpo, impessoal. Tinha um cheiro de produto de limpeza e lavanda que não era o cheiro da minha casa. Não era o cheiro de bolo de fubá do Joaquim, nem o perfume das minhas violetas na janela. Era um cheiro de lugar de passagem. E era exatamente isso que eu precisava. Um lugar para pensar, para respirar fundo antes da tempestade. Meu filho, Sérgio, achava que eu estava num canto, chorando no escuro, esperando a vaga no asilo. Mal sabia ele que eu estava no meu quartel-general. O primeiro passo já tinha sido dado. A notificação extrajudicial, aquele papel com palavras duras e carimbo de advogado, já estava a caminho, levada por um oficial de justiça. Era um aviso formal, sabe? Uma maneira de dizer, com a voz da lei, que a brincadeira tinha acabado. Proibia Sérgio de entrar no meu apartamento e dava 48 horas para ele devolver minhas chaves. Passei a manhã no telefone. Primeiro, liguei para um chaveiro de confiança, o seu Mário, um senhor que conhecia o Joaquim. Pedi para ele ir até meu apartamento e trocar todas as fechaduras. É para ontem, seu Mário, eu disse, com uma firmeza que nem eu sabia que tinha. Depois, liguei para uma loja de móveis. Eu não queria os meus de volta. Aqueles, Sérgio e Cíntia, tinham contaminado com a ganância deles. Eu queria um recomeço. Encomendei um sofá novo, confortável, uma poltrona reclinável igual a que o Joaquim gostava, e uma mesinha de centro de madeira clara. Paguei à vista, com o cartão de débito da minha conta de investimentos. Aquela conta que meu filho nem sonhava que existia.
Cada telefonema era um tijolo que eu colocava de volta no lugar, reconstruindo o muro da minha dignidade. Eu não estava apenas trocando fechaduras e móveis. Eu estava trocando a fechadura da minha vida, e só entraria quem eu quisesse. O telefone do hotel tocou no meio da tarde. Era o Dr. Arnaldo. A voz dele era calma, como sempre. Raimunda, o oficial de justiça confirmou a entrega. Seu filho recebeu a notificação em mãos há 20 minutos. Eu respirei fundo. O primeiro tiro tinha sido disparado. Agora era esperar a reação. E eu sabia que não ia demorar. Sérgio nunca foi homem de engolir desaforo, ainda mais quando ele se achava cheio de razão. Eu imaginei a cena. Ele lendo aquele papel, os olhos se arregalando, a testa franzindo. Primeiro, a incredulidade. Depois, a raiva. Ele ia pensar que era um blefe. Ia ligar para Cíntia, e os dois iam rir. A velha endoidou de vez, ele devia ter dito. Aquele advogado de porta de cadeia tá enchendo a cabeça dela de besteira. A arrogância deles era minha melhor arma. Eles me subestimaram a vida inteira, me vendo como a mãe boazinha, a avó que faz doce de abóbora. Nunca viram a arquivista, a mulher que passou 40 anos organizando a vida dos outros em pastas e fichas, que sabe que um documento bem guardado vale mais que qualquer grito. Não deu nem uma hora. Meu celular, que estava quieto em cima da cama, começou a vibrar feito um bicho assustado. Na tela, a foto do Sérgio sorrindo num churrasco. Um sorriso que agora me parecia falso, ensaiado. Deixei tocar até cair na caixa postal. Tocou de novo. E de novo. Na quarta vez, eu atendi. Não disse alô. Fiquei em silêncio, esperando. A voz dele explodiu no meu ouvido, distorcida pela raiva. Mãe, que palhaçada é essa? Que papel é esse que um homem veio entregar aqui em casa? Você tá louca? O que o Arnaldo tá fazendo com você? Ele não perguntou se eu estava bem. Não perguntou onde eu estava. A preocupação dele era com o papel, com a autoridade dele sendo desafiada. Respondi com a voz mais serena que consegui encontrar. Não é palhaçada nenhuma, meu filho. É um documento. Você não sabe ler? O silêncio do outro lado foi pesado. Ele não esperava essa calma. Esperava choro, súplica. Que história é essa de eu não poder entrar no meu apartamento? Ele rosnou. Eu corrigi, com a doçura de quem ensina uma criança. Não é seu apartamento, Sérgio. É o meu. E eu não quero que você entre mais lá. Mas eu tenho a chave, ele gritou, como se a posse da chave lhe desse direito a alguma coisa. Não tem mais, eu respondi. O seu Mário já trocou as fechaduras. A explosão foi imediata. Ele me xingou, disse que eu estava senil, que o advogado estava me roubando, disse que ia até lá arrombar a porta. Eu apenas escutei, deixando a fúria dele se gastar sozinha, como uma onda que quebra na pedra. Quando ele parou para respirar, eu disse com a mesma tranquilidade. Sérgio, o apartamento está no seu nome, sim. Seu pai e eu passamos para você em vida, para evitar inventário, para facilitar as coisas. Mas nós fizemos isso com uma cláusula. Você lembra o nome dela? Usufruto vitalício. Ele ficou mudo. Eu podia quase ouvir as engrenagens da cabeça dele tentando processar a informação. O quê? Ele gaguejou. Eu expliquei, como se estivesse falando de uma receita de bolo. Usufruto vitalício. É um nome complicado para uma coisa simples, meu filho. Enquanto eu for viva, a casa é minha para usar como eu quiser. Ninguém entra, ninguém vende, ninguém aluga sem a minha permissão. Ponto final. O Dr. Arnaldo pode te explicar melhor, já que você não parece ter entendido o que estava escrito no papel que seu pai e eu pedimos para você assinar anos atrás. Ele desligou na minha cara. Eu sabia que ele não ia ligar para o Arnaldo. O orgulho não ia deixar. Ele ia fazer o que sempre fazia quando era contrariado. Ia tentar resolver na marra. Ele ia até o prédio. Ia dar com a cara na porta. E era exatamente isso que eu queria. A segunda parte do plano exigia um palco. E eu já tinha escolhido o lugar perfeito, a recepção da Morada das Flores. O lugar que, na cabeça do meu filho, era meu destino inevitável. Liguei para a diretora, uma senhora muito distinta chamada Dona Elvira, e marquei uma reunião para a manhã seguinte. É um assunto particular, sobre a minha reserva, eu disse.
Ela foi muito gentil e marcou para as 10 da manhã. Depois, liguei para o Dr. Arnaldo. Amanhã, às 10, na Morada das Flores. Esteja preparado. Ele só respondeu: estarei lá, Raimunda, com tudo em mãos. Aquela noite no hotel, eu mal dormi. Não era de ansiedade ou medo, era uma espécie de clareza, uma energia que corria por dentro de mim. Eu não estava fazendo aquilo por vingança. Vingança é um prato que se come frio e meu coração estava quente. Eu estava fazendo aquilo por justiça, pelo Joaquim, por cada prego que ele bateu naquela casa, por cada conta que pagamos juntos, por cada noite que sonhamos com uma velhice tranquila. Uma velhice que nosso próprio filho tentou nos roubar. Na manhã seguinte, eu me arrumei com cuidado. Vesti um conjunto de linho bege que eu guardava para ocasiões especiais. Passei um batom discreto, arrumei o cabelo. Quando o Dr. Arnaldo me buscou no hotel, ele me olhou e sorriu. Você está parecendo uma rainha indo para a coroação, Raimunda. Eu sorri de volta. Não é uma coroação, Arnaldo. É uma desapropriação. Chegamos à Morada das Flores pontualmente. O lugar era bonito, arejado, com um jardim bem cuidado. A recepção tinha um ar-condicionado gelado e poltronas confortáveis. Dona Elvira nos recebeu com um sorriso polido. Mal começamos a conversar, e a porta de vidro se abriu com um solavanco. Eram eles, Sérgio e Cíntia. A cara do meu filho era uma máscara de fúria contida. Cíntia vinha logo atrás, com uma expressão de vítima ultrajada, pronta para o teatro. Eles não me viram de imediato. Foram direto ao balcão. Nós queremos falar com a diretora, Sérgio disse em voz alta para quem quisesse ouvir. É sobre uma residente, Raimunda, minha mãe. Ela está com problemas, sendo influenciada por terceiros. Foi aí que ele me viu, sentada na poltrona ao lado do meu advogado. O queixo dele caiu. Cíntia congelou. A surpresa nos olhos deles foi a minha primeira vitória. Eles achavam que me encontrariam encolhida, confusa. Mas encontraram uma mulher sentada, de postura ereta, com o advogado ao lado, esperando por eles. Dona Elvira, percebendo a tensão, se levantou. Sérgio, Cíntia, que coincidência. Sua mãe e o Dr. Arnaldo acabaram de chegar. Cíntia foi a primeira a se recuperar. Veio na minha direção, forçando um sorriso preocupado. Mamãe, que susto a senhora nos deu. Sumiu, não atende o telefone. A gente ficou tão preocupado. O que a senhora está fazendo aqui com esse homem? Ela apontou para o Arnaldo com desprezo. Ele está me envenenando contra meu próprio filho. Sérgio se aproximou, a voz baixa e ameaçadora. Mãe, para com essa palhaçada. Me dá a chave nova do apartamento, agora. Ele estendeu a mão, como se eu fosse uma criança obrigada a devolver um brinquedo. A recepção ficou em silêncio. Uma enfermeira que passava parou. Uma senhora que lia numa poltrona ao lado baixou a revista. O palco estava montado. As testemunhas, a postos. Eu respirei fundo. Olhei para o meu filho, para a mão dele estendida no ar. Depois, olhei para a Cíntia, com sua cara de anjo de igreja. E então, me levantei. Não para entregar chave nenhuma. Caminhei lentamente até a Dona Elvira. Da minha bolsa, tirei um envelope branco. Dentro, havia R$ 2.500, em notas de 50. O dinheiro exato que eles tinham conseguido vendendo as minhas memórias. Entreguei o envelope para a diretora. Minha voz saiu firme, clara, ecoando no silêncio da recepção. Dona Elvira, esse é o dinheiro que o meu filho conseguiu com a venda dos meus móveis. Ele usou para pagar a entrada da minha vaga aqui. Eu vim pessoalmente devolver e cancelar a minha reserva. Fiz uma pausa, olhando diretamente para Sérgio e Cíntia, cujos rostos passaram do branco para o vermelho em segundos. Eu decidi que vou ficar na minha casa. Afinal, como o meu filho mesmo disse, eu não preciso de nada daqui. A humilhação no rosto deles foi algo que eu nunca vou esquecer. Era a vergonha de serem expostos, de terem a sua mentira, a sua mesquinharia, jogada na frente de todo mundo com o próprio dinheiro sujo que eles fizeram. Foi duro fazer aquilo na frente de todo mundo, mas era preciso. E você? O que teria feito no meu lugar? Teria tido a mesma coragem? Me conta aí nos comentários, quero saber. Dona Elvira, uma mulher inteligente, entendeu tudo no mesmo instante. Pegou o envelope com uma discrição elegante e apenas assentiu.
Como a senhora desejar, dona Raimunda, a sua reserva está cancelada. Cíntia tentou salvar as aparências. Mamãe, não precisa disso. É um mal-entendido. A gente só queria o seu bem. A voz dela era um fio, trêmula, mas era tarde demais. A verdade já estava ali, pairando no ar gelado do ar-condicionado. Sérgio, por outro lado, não tinha a fineza da esposa. A vergonha dele se transformou em ódio puro. Ele deu um passo na minha direção, o dedo em riste. Você vai se arrepender disso, sua velha ingrata. Você não sabe com quem está se metendo. Eu vou pegar o melhor advogado e vou te interditar. Vou provar para todo mundo que você não responde mais por si mesma. A palavra interditar foi como um soco no meu estômago. É a arma final, a maior humilhação que se pode impor a um idoso. Dizer que ele não tem mais cérebro, que não pode mais decidir sobre a própria vida. Mas antes que eu pudesse responder, o Dr. Arnaldo se interpôs, calmo e sólido como uma rocha. Senhor Sérgio, eu o aconselho a medir suas palavras. Qualquer tentativa de interdição sem fundamento é crime de calúnia e pode ser enquadrada como violência patrimonial e psicológica contra idoso. E nós temos provas mais do que suficientes da plena capacidade mental da minha cliente. Ele falou baixo, mas cada palavra era uma bigorna. Sérgio recuou, pego de surpresa pela resposta técnica, legal. Ele esperava briga de família, não um artigo do Estatuto do Idoso. Ele olhou para mim, para o Arnaldo e depois para a plateia que nos assistia. Derrotado. Sem dizer mais nada, ele deu as costas e saiu, puxando Cíntia pelo braço. Enquanto eles saíam, eu me senti esvaziar. A adrenalina baixou e o cansaço bateu. Dona Elvira se aproximou, colocando uma mão gentil no meu braço. Dona Raimunda, a senhora quer um copo d'água com açúcar? A senhora foi muito corajosa. Eu agradeci, mas recusei. Eu não precisava de açúcar. Eu precisava ir para casa. No carro, voltando com o Dr. Arnaldo, o silêncio era confortável. Ele não me encheu de perguntas. Apenas dirigia, respeitando o meu tempo. Foi eu quem quebrou o silêncio. Eles não vão parar, Arnaldo. O Sérgio falou sério sobre a interdição. Ele me olhou de relance. Não se preocupe com isso, Raimunda. É uma ameaça vazia. Um processo desses é caro, demorado e exige provas que ele não tem. É o último grito do desesperado. Eu sabia que ele estava certo, mas a ameaça ainda doía. Meu próprio filho, meu menino, querendo me transformar numa incapaz aos olhos da lei. O que o dinheiro não faz com as pessoas? Foi então que a lembrança de outra pasta, de outro documento guardado no cofre, me veio à mente. Aquele contrato de gaveta. Os 20 mil reais. Uma dívida que Sérgio e Cíntia fizeram comigo há 3 anos para reformar a cozinha deles, prometendo pagar em 1 ano. Um dinheiro que nunca mais vi. Eu me virei para o Dr. Arnaldo, o motor do carro zumbindo baixo, a cidade passando pela janela. A tristeza no meu peito deu lugar a uma nova onda de determinação. A guerra não tinha acabado. Eles tinham atacado meu lar, minha sanidade. Agora eu ia atacar onde mais doía neles, no bolso. Olhei para o meu velho amigo, o homem que estava me ajudando a lutar, e minha voz saiu sem um pingo de hesitação. Agora, Arnaldo, a gente vai cobrar a dívida, com juros e correção monetária. O cheiro do meu apartamento era de madeira nova e tinta fresca. Um cheiro de recomeço. Os móveis que chegaram na véspera eram simples, sabe? Nada do luxo que a Cíntia gosta de exibir, mas eram sólidos, firmes. Um sofá confortável, uma mesinha de centro, uma estante para os meus livros que, graças a Deus, estavam guardados em caixas na casa de uma vizinha. Eu passeava a mão pelo braço da poltrona nova, sentindo a textura do tecido. Não era o veludo gasto da minha antiga poltrona, aquela que tinha a marca exata do corpo do Joaquim, mas era minha, comprada com o meu dinheiro, escolhida por mim. Era a primeira vez em muitos anos que eu comprava algo tão grande sem a opinião dele, e havia uma tristeza nisso, mas também uma força que eu não esperava sentir. O Dr. Arnaldo estava sentado no sofá, uma pasta de couro no colo, observando a minha inspeção silenciosa. Ele não tinha a pressa do mundo, e eu agradecia por isso. Ficou bom, dona Raimunda. A senhora tem bom gosto, ele disse, com aquele jeito calmo que desmanchava qualquer nó na garganta.
Eu sorri. Um sorriso pequeno. É um começo, doutor. Um jeito de dizer para essas paredes que a vida continua. Ele assentiu, abrindo a pasta. E agora, vamos falar sobre como ela vai continuar. O show na recepção da Morada das Flores tinha sido apenas o primeiro ato. Eu sabia, e o doutor Arnaldo também, que Sérgio não era homem de aceitar uma humilhação pública e ficar quieto. A ameaça de me interditar, aquilo não era da boca para fora. Era o tipo de crueldade que só quem se acha dono da razão consegue ter. Eles vão reagir, Raimunda. O Sérgio vai vir com pedra na mão, ele alertou. Eu sei, respondi me sentando na poltrona. Mas nós também temos nossas pedras, e as nossas são maiores. Ele tirou um documento da pasta. Era uma cópia amarelada, com a minha assinatura e a do Sérgio, e mais 2 de testemunhas. O contrato de gaveta, um papelzinho simples, feito em casa, mas com valor de lei. 20 mil reais, emprestados há 6 anos para eles darem de entrada no apartamento deles. Nunca me pagaram 1 centavo. Doutor Arnaldo ajustou os óculos. Com juros e correção monetária, esse valor hoje está em R$ 37.842,12. O número pairou no ar. Era mais do que o carro popular que a Cíntia tanto exibia. Meu Deus! Eu murmurei, não de espanto, mas de constatação. O tamanho do descaso deles quantificado. A notificação de cobrança está pronta, ele continuou. Vou enviar amanhã pelo cartório. Eles terão 72 horas para apresentar uma proposta de pagamento. Se não o fizerem, entraremos com uma ação de execução. Isso significa que a justiça pode penhorar bens deles para quitar a dívida. O carro, a conta bancária. Eu respirei fundo. Não havia prazer naquilo. Havia uma necessidade amarga, como tomar um remédio ruim que a gente sabe que vai curar. Faça o que tem que ser feito, doutor. O telefone tocou naquela mesma tarde. Era um número que eu conhecia bem. O celular da Cíntia. Eu atendi, colocando no viva-voz para que o doutor Arnaldo, que ainda estava lá, pudesse ouvir. A voz dela veio melosa, um veneno disfarçado de mel. Mãezinha, sou eu, a Cíntia. Fiquei tão preocupada. O que foi aquilo hoje? A senhora nos assustou, nos humilhou na frente de todo mundo. Eu permaneci em silêncio, deixando que ela se enrolasse nas próprias palavras. O Sérgio está arrasado, não para de chorar. Ele só queria o seu bem, mamãe. A gente só pensou em te dar conforto, um lugar com assistência. Cíntia, eu a interrompi, minha voz saindo mais firme do que eu planejava. O assunto agora não é mais com você, nem com o Sérgio. É com o meu advogado. Qualquer coisa que vocês tenham a dizer, digam a ele. Houve um silêncio do outro lado da linha. Eu podia quase ouvir as engrenagens na cabeça dela girando, recalculando a rota. A tática da coitadinha não tinha funcionado. Mas, mãe, somos sua família. Ela tentou, a voz já com um tom de impaciência. Família não vende as memórias dos outros por R$ 2.500, Cíntia. Passar bem. E eu desliguei. Doutor Arnaldo me olhou, um meio sorriso no rosto. Foi muito bem, dona Raimunda. Menos de 1 hora depois, a campainha tocou. Não, ela não tocou. Ela foi agredida. Batidas fortes, insistentes, que ecoavam pelo apartamento vazio. Eu olhei pelo olho mágico. Era o Sérgio, o rosto vermelho, os olhos injetados. Ele esmurrava a porta. Mãe, abre essa porta! Abre agora! Que palhaçada é essa? Quem a senhora pensa que é? Eu me encostei na porta, sentindo as vibrações das pancadas nas minhas costas. Meu coração batia descompassado, uma mistura de medo e uma coisa nova, uma certeza fria. Eu não ia abrir. Eu não precisava abrir. Esta era a minha casa. Ele não tinha mais a chave, não tinha mais o direito. Mãe, eu vou arrombar essa porta. A senhora tá me ouvindo? Tá ficando louca? É isso? Quer que eu te interne à força? As ameaças continuaram por uns 10 minutos. Os vizinhos devem ter ouvido, mas ninguém interferiu. Doutor Arnaldo já tinha me orientado. Peguei meu celular e liguei para a portaria. Seu Clóvis, boa tarde. É a Raimunda do 702. Meu filho está aqui na minha porta, um pouco exaltado. O senhor pode, por favor, pedir para ele se retirar? Ele não é mais bem-vindo aqui. A voz do porteiro era de alívio.
Pois não, dona Raimunda. Deixa comigo. Pouco depois, ouvi a voz do seu Clóvis no corredor, firme, profissional. As batidas pararam. Ouvi a voz do Sérgio, um rosnado de fúria e derrota. E depois, o silêncio. Eu continuei encostada na porta por um bom tempo, até o tremor nas minhas pernas passar. Era isso. A primeira batalha tinha sido vencida. Mas a guerra, eu sabia, estava apenas começando. Ele não ia desistir da interdição. Aquela era a sua cartada final. 2 dias depois, a notificação da cobrança chegou às mãos deles. E no dia seguinte, a resposta veio. Não na forma de uma proposta de pagamento, mas de um oficial de justiça batendo à minha porta. Ele me entregou um envelope pardo com o selo do fórum. Era a intimação. Sérgio tinha mesmo entrado com o pedido de interdição. Li os termos com o estômago gelado. As alegações eram cruéis, uma lista de mentiras costuradas com meias-verdades. Dizia que eu estava confusa, que me perdia dentro de casa, que tinha delírios, que não tinha mais condições de administrar meus próprios bens. Citava a minha ida voluntária para a Morada das Flores como prova de que eu mesma reconhecia minha incapacidade. Cada palavra era uma facada, calculada para me desmoralizar, para me pintar como uma velha senil e indefesa. Era um processo para tentar provar que eu estava, como dizem, esclerosada, que não sabia mais cuidar do meu dinheiro. Se ele ganhasse, um juiz nomearia um curador para tomar conta de tudo que é meu. E adivinha quem ele queria que fosse o curador? Ele mesmo. O lobo pedindo para tomar conta do galinheiro. Sentei na minha poltrona nova, o papel tremendo na minha mão, e por um instante o desespero me visitou. A humilhação de ter que provar a um estranho que eu ainda era eu, de ter minha vida, minhas economias, minha dignidade debatidas num tribunal. Mas aí eu olhei ao redor, para a luz do sol entrando pela janela limpa, para a estante esperando meus livros, para o vazio que eu estava, pouco a pouco, preenchendo com as minhas próprias escolhas. E a raiva voltou, uma raiva limpa, brilhante, uma raiva que dava clareza. Peguei o telefone e liguei para o Dr. Arnaldo. Eles fizeram, doutor. A intimação chegou. Eu já esperava, Raimunda, ele disse sem surpresa. E já tenho nossa resposta. Lembra que eu pedi para a senhora fazer aqueles exames com o Dr. Fausto, o geriatra, no mês passado? E a avaliação com a neuropsicóloga? Lembro sim. Os laudos chegaram hoje. Ambos atestam sua plena capacidade mental e cognitiva. Sua memória está acima da média para a sua idade. Seu raciocínio lógico está perfeito. Em resumo, Raimunda, a senhora está mais lúcida do que o seu filho. Eu fechei os olhos, um alívio imenso me invadindo. Joaquim sempre dizia, Raimunda, a gente tem que ter a papelada em ordem. Contra documento não tem argumento. Meu marido me conhecia. Ele sabia que eu era uma arquivista na alma. Eu guardava tudo, organizava tudo. Até a minha própria lucidez eu tinha documentado. Então, o que fazemos agora, doutor? Perguntei. Agora, ele disse, e eu pude sentir o peso da sua experiência na voz. Nós marcamos uma reunião e colocamos todas as cartas na mesa de uma vez só. A reunião foi marcada no escritório dele, um lugar sóbrio, com cheiro de livros antigos e justiça. Eu cheguei primeiro. Estava usando um vestido azul, simples, mas bem passado. Me sentia calma, como um general antes da batalha final, que já estudou o mapa e conhece o terreno. Eles chegaram juntos. Cíntia usava um terninho bege, tentando parecer séria e profissional. Carregava uma pasta, como se aquilo lhe desse alguma autoridade. Sérgio estava com o rosto fechado, a mandíbula travada. Não olhou para mim. Sentaram-se do outro lado da mesa de mogno maciço. O silêncio era pesado. Dr. Arnaldo começou, sem rodeios. Bom, estamos aqui para discutir 2 questões. A primeira é a ação de interdição movida pelo Sr. Sérgio contra a sua mãe, Dona Raimunda. E a segunda é a dívida de R$ 37.842,12 que os senhores têm com ela. Sérgio bufou. Isso é um absurdo. Que dívida? Foi um presente. Ela nunca cobrou. O documento assinado por você diz empréstimo, Sérgio. Dr. Arnaldo corrigiu, placidamente. E um empréstimo não pago gera uma cobrança judicial.
Já dei entrada na ação de execução. Se não houver acordo, o próximo passo é a penhora de bens. Cíntia interveio, a voz controlada. Doutor, com todo respeito, o foco aqui é a saúde da minha sogra. Estamos preocupados. Ela está tomando decisões impulsivas, gastando o dinheiro que deveria ser para os cuidados dela. Decisões como comprar os próprios móveis com o próprio dinheiro? Dr. Arnaldo ergueu uma sobrancelha. Ele então pegou 2 laudos de uma gaveta e os deslizou sobre a mesa. Estes são os relatórios. Um de um geriatra renomado, outro de uma neuropsicóloga. Ambos concluíram, após uma bateria de testes, que Dona Raimunda goza de plena saúde mental. Na verdade, a capacidade dela de planejamento e execução é notável. Ele fez uma pausa, deixando a informação assentar. Os olhos de Cíntia correram pelos papéis, e eu vi o momento exato em que a confiança dela vacilou. A máscara de preocupação começou a rachar. Um juiz levará esses laudos muito a sério, Cíntia, e levará muito a mal uma tentativa de interdição sem fundamento. Isso pode inclusive ser visto como má-fé. Uma tentativa de tomar o controle dos bens de uma idosa lúcida. Sérgio não aguentou. Bateu a mão na mesa. Ela não é lúcida. Ela nos expulsou da casa dela. Ela nos humilhou. Uma mãe não faz isso. E então, pela primeira vez, eu falei. Minha voz saiu baixa, mas cortou o ar como uma navalha. Uma mãe passa 40 anos trabalhando para construir um lar. Uma mãe empresta o dinheiro que não tem para o filho comprar a casa dele. Uma mãe abre a porta, o coração, a vida inteira. E um filho, Sérgio, o que um filho não faz? Ele me encarou, os olhos cheios de uma fúria que nascia do desespero. Ele estava perdendo, e ele sabia. Um filho não vende os móveis da mãe pelas costas. Um filho não mente. Um filho não tenta trancar a própria mãe num asilo e depois numa interdição para botar a mão no que não é seu. Cíntia tentou a última cartada. A manipulação emocional. Lágrimas brotaram em seus olhos. Sogrinha, não precisa ser assim. Nós te amamos. A gente pode resolver isso em família. Acabou a família, Cíntia. Eu disse, com uma tristeza genuína. Vocês mataram essa família no dia em que entraram na minha casa com aqueles homens para levar minhas coisas. Agora, o que sobrou é negócio. Dr. Arnaldo retomou a palavra como o mestre de cerimônias da derrota deles. E falando em negócios, eu tenho uma proposta da Dona Raimunda para encerrar todos esses assuntos. Ele juntou as mãos sobre a mesa. É muito simples. Vocês retiram a ação de interdição hoje, imediatamente. Em troca, a Dona Raimunda suspende a execução da dívida. Mas vocês vão assinar um termo de confissão de dívida com um plano de pagamento em 48 parcelas, com juros. Se atrasarem uma única parcela, a dívida toda vence e a execução é retomada. Ele fez uma pausa. Ah, e mais uma coisa. Dona Raimunda também não irá prestar queixa na delegacia por apropriação indébita, pelo caso dos móveis. É um crime, sabem? Da cadeia. O ar saiu dos pulmões deles. A palavra cadeia tinha um peso que nenhuma outra teve. Cíntia ficou pálida. Sérgio olhou para ela, depois para mim, depois para o advogado. Encurralado. Completamente encurralado. É pegar ou largar, concluiu o Dr. Arnaldo. Se não aceitarem, nos vemos no tribunal. Na ação de interdição, que vocês vão perder. Na ação de execução, que nós vamos ganhar. E no processo criminal, que será bem desagradável para a reputação de vocês. Sérgio enterrou o rosto nas mãos. Cíntia olhava para o nada, os olhos brilhando de lágrimas que agora eram de raiva e humilhação. O silêncio se estendeu por quase 1 minuto. 1 minuto em que o peso de todas as suas escolhas erradas desabou sobre eles. Por fim, foi Cíntia quem ergueu a cabeça. A maquiagem borrada, o olhar derrotado. Nós aceitamos, ela sussurrou. Dr. Arnaldo, sem mudar de expressão, puxou uma papelada da pasta. Ótimo, eu já preparei os documentos. Ele colocou na frente deles a petição de desistência da interdição e o termo de confissão de dívida. E uma caneta. Sérgio assinou primeiro, a mão tremendo de raiva, o traço um rabisco de fúria. Depois, Cíntia. O som da caneta no papel era o único barulho na sala. O som da minha liberdade sendo assinada. O som do respeito sendo comprado.
já que não podia ser conquistado. Eles se levantaram sem dizer uma palavra e saíram da sala, derrotados. Eu fiquei sentada, olhando para os papéis assinados. Não sentia alegria. Não sentia vontade de comemorar. Sentia apenas um vazio imenso e a certeza dura de que eu tinha feito o que precisava ser feito. O preço da minha paz tinha sido o meu filho, mas no fundo, eu sabia que já o tinha perdido muito antes, no dia em que ele olhou para mim e viu um fardo, e não uma mãe. A primeira semana no apartamento novo foi silenciosa. Não era um silêncio triste, como o que ficou depois que levaram meus móveis. Era um silêncio de página em branco. Eu acordava com o sol batendo no piso laminado, claro que eu mesma escolhi, e o cheiro era de tinta fresca e de madeira nova, não de poeira e de lembrança. A poltrona que comprei, uma azul turquesa, macia, ficava bem no canto da sala, no lugar exato onde o sol da manhã gostava de descansar. Eu me sentava ali com meu chá, os pés descalços, sentindo o calor do chão, e olhava para as paredes vazias. Vazias, mas não desoladas. Eram um convite. Uma tela esperando por novas cores. Eu não tinha pressa de preenchê-las. Pela primeira vez em muitos anos, o espaço era só meu. Não do Joaquim, meu falecido marido, com suas manias e seus quadros de pescaria. Não do Sérgio, com as marcas de pé de menino que um dia sujaram aquelas paredes. Era o meu espaço, de Raimunda, 76 anos, e recomeçando. Nos primeiros dias, eu fiz coisas pequenas. Cozinhei só para mim, pratos que o Joaquim não gostava. Ouvi as músicas da minha mocidade bem alto, sem ninguém para reclamar do volume. Arrumei a gaveta de talheres do meu jeito, com os garfos à esquerda e as facas à direita. Uma mania minha que sempre gerava uma pequena briga doméstica. Eram vitórias miúdas, quase invisíveis, mas que para mim tinham o peso de uma declaração de independência. A cada objeto que eu desembalava, a cada cantinho que eu organizava, eu sentia que estava finalmente assinando meu nome na minha própria vida. Foi numa dessas manhãs que o telefone tocou. Era o Dr. Arnaldo. A voz dele era sempre calma, um porto seguro. Bom dia, dona Raimunda, só para avisar que o primeiro boleto foi pago, em dia. Eu respirei fundo. O primeiro de 60, R$ 370 por mês, por 5 anos. Esse era o preço que Sérgio e Cíntia pagariam, literalmente, pela paz que tentaram me roubar. Eu não sentia alegria, sabe? Não era vingança. Era justiça. Uma matemática fria e necessária. O dinheiro caía direto numa conta que eu abri só para isso. Eu nem tocava nele. Era como se aquele valor estivesse manchado. Dr. Arnaldo me contou, com todo o cuidado, que soube por um conhecido que eles tiveram que vender o carro. Aquele carro novo que Cíntia fazia tanta questão de exibir. Imagino a briga. Imagino Cíntia, com aquela voz fina e cortante, culpando o Sérgio pela humilhação. Imagino o Sérgio, acuado, lembrando que a ideia de vender meus móveis tinha partido dela. Um veneno que eles mesmos prepararam e agora eram obrigados a beber, em pequenas doses mensais. O silêncio do lado de lá da linha era total. Nenhuma ligação, nenhum pedido de desculpas. Apenas o som da transferência bancária, uma vez por mês. Aquele silêncio dizia mais do que qualquer palavra. Dizia que a vergonha era maior que o orgulho e que o dinheiro, para eles, sempre falaria mais alto que o sangue. Para mim, a paz não tinha preço, mas para eles, a falta dela tinha um custo exato de R$ 37.642,18. Depois de um mês, quando a poeira, literal e figurada, já tinha baixado, eu fiz algo que me surpreendeu. Peguei um táxi e fui até a Morada das Flores. Eu precisava ver o lugar. Não como uma futura moradora sendo descartada pela família, mas como uma mulher livre, dona do seu nariz. A diretora, Dona Elvira, me reconheceu na hora. Os olhos dela se arregalaram um pouco. Eu sorri, o mais sereno que consegui. Bom dia, Dona Elvira. Eu não vim para a vaga, vim para uma visita. Ela me conduziu para uma salinha, me ofereceu um café. A gente conversou por quase 1 hora. Ela me contou que a história tinha se espalhado discretamente entre os funcionários, que nunca tinham visto uma coisa daquelas.
Uma senhora que todos julgavam frágil, virar o jogo daquele jeito, com a lei debaixo do braço e uma dignidade de rainha. Sabe, dona Raimunda, ela me disse mexendo o açúcar no café. A senhora não tem ideia de quantas mulheres chegam aqui com histórias parecidas. Filhos que tomam a aposentadoria, que vendem a casa, que tratam a mãe como um fardo. A diferença é que a maioria não tem os papéis que a senhora tinha. A maioria não sabe se defender. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Eu tive sorte. Tive o Joaquim, que me ensinou a guardar tudo. Tive meus 40 anos de trabalho como arquivista, que me deram a disciplina de organizar a vida em pastas e documentos. Mas e as outras? As que não tiveram essa chance? Naquele momento, uma ideia começou a brotar na minha cabeça. Uma ideia que me deu um propósito novo, maior do que apenas arrumar meu apartamento. Eu perguntei a dona Elvira se eu poderia voltar, não para morar, mas para conversar com as outras moradoras, para ouvir. E talvez, só talvez, para ajudar. E foi assim que a minha vida nova realmente começou. 2 vezes por semana, eu ia para a Morada das Flores. No começo, era só um bate-papo. Eu levava um bolo de fubá, a gente sentava no jardim e conversava fiado. As histórias iam saindo, aos poucos. Histórias de solidão, de saudade, mas também de uma força que elas mesmas não reconheciam. Eu comecei a usar o que eu sabia fazer de melhor: organizar. Eu não organizava papéis, organizava memórias. Criei o Círculo da Memória. Cada semana, uma delas trazia um objeto antigo e contava a história por trás dele. Um broche, uma foto amarelada, uma receita de família. E ao contar, elas se lembravam de quem eram antes de serem apenas a mãe de fulano ou a vovó. Elas eram a Helena, que foi a primeira mulher a dirigir um táxi no bairro. A Glória, que fazia os vestidos de noiva mais lindos da cidade. A Odete, que tinha uma horta que alimentava a vizinhança inteira. A cada história contada, eu via uma luz diferente acender no olhar delas. Era a luz da dignidade, a mesma que eu senti quando mostrei a escritura do meu apartamento para o Sérgio. Um dia, uma das senhoras, a dona Glória, me chamou num canto. Ela estava com os olhos cheios de lágrimas. Me contou que o filho queria que ela assinasse uma procuração. Sabe o que é isso, né? É um papel que dá a outra pessoa o poder de fazer tudo em seu nome. Mexer na sua conta, vender seus bens. O filho dizia que era só para facilitar as coisas, para pagar as contas dela. Mas ela estava com medo. Ela tinha ouvido a minha história. Tinha visto o que um filho era capaz de fazer. Eu segurei a mão dela. A pele era fina, enrugada, mas a mão era forte. Dona Glória, eu disse com toda a calma do mundo, a senhora não precisa assinar nada que não queira. Vamos fazer diferente. Vamos juntas ao banco. A senhora vai colocar as contas em débito automático e vai pedir ao gerente para ligar para a senhora toda vez que houver um saque acima de R$ 200. É o seu dinheiro. São as suas regras. Na semana seguinte, ela me deu um abraço tão apertado que quase me quebrou os ossos. O filho ficou furioso, mas não pôde fazer nada. E pela primeira vez em anos, Dona Glória dormiu uma noite inteira, sem medo de acordar sem nada. Aquela pequena vitória não era minha, mas eu a senti como se fosse. Eu entendi que a minha força não estava só nos meus documentos guardados no cofre. Estava em compartilhar o que eu aprendi. Em mostrar para outras mulheres que a velhice pode ser uma cadeira de rodas, mas também pode ser a chave de um cofre. Depende de quem está com a chave na mão. Minha relação com o Dr. Arnaldo também mudou. Ele deixou de ser só o advogado. Virou um amigo, um confidente. Ele me ligava não só para falar do processo, mas para saber como eu estava, para contar do neto que nasceu. Um dia, ele veio me visitar no apartamento novo. Trouxe uma orquídea linda de presente. Ele olhou em volta, para os móveis que eu escolhi, para a luz que entrava na sala. Sabe, Raimunda, ele disse, me chamando pelo nome pela primeira vez. Eu trabalho com isso há 30 anos. Vejo todo tipo de briga de família. Mas o seu caso me ensinou uma coisa. Me ensinou que a verdadeira força não faz barulho. E era verdade. Minha vitória não foi gritada. Foi assinada num cartório. Foi depositada num banco. Foi servida numa xícara de café com uma diretora de asilo. Foi um abraço apertado numa amiga nova.
Às vezes, à noite, eu pego a caixinha de madeira, onde guardo minhas coisas mais preciosas. Lá dentro não tem joias. Tem a foto do meu casamento com o Joaquim, o primeiro sapatinho de lã do Sérgio, e tem a chave. Aquela chave pequena, de metal, do cofre do banco. Eu a seguro na palma da mão e sinto o peso dela. O peso de uma vida inteira de trabalho, de economia, de sacrifício. O peso da traição, mas também o peso da libertação. Eu penso no Sérgio. Não com raiva, não mais. Penso com uma tristeza funda, uma tristeza de mãe que perdeu um filho não para a morte, mas para a ganância. O que ele e a Cíntia nunca entenderam é que o valor das coisas não está na etiqueta de preço. O valor daquela poltrona velha do Joaquim não era a madeira ou o estofado. Era o refúgio dele depois de um dia de trabalho. O valor da minha cristaleira não eram os copos de cristal. Eram os brindes de Natal, as festas de aniversário, as risadas que ecoaram ali dentro. Eles venderam objetos, mas tentaram me roubar a alma. E falharam. Porque a minha alma, a minha história, estava guardada em outro lugar. Um lugar que a chave deles não abria. Se você conhece uma mulher que precisava ouvir isso hoje, manda essa história para ela. Às vezes, a gente só precisa saber que não está sozinha, que a nossa força está guardada, esperando a hora certa de ser usada. A gente só precisa encontrar a nossa própria chave. Hoje, meu apartamento não está mais vazio. Nas paredes, pendurei fotos, não as antigas, fotos novas, fotos das minhas amigas da Morada das Flores, do nosso círculo da memória. Fotos do neto do Dr. Arnaldo. Fotos de uma orquídea que floresceu de novo. A vida, assim como a casa, a gente vai preenchendo de novo. Com outras cores, outros cheiros, outras alegrias. Aquele contrato de gaveta, aquele pedaço de papel frio que garantiu a minha vitória, não me devolveu o meu filho. Mas ele me devolveu o direito de sentir o sol entrando pela janela da minha própria sala. E no fim das contas, a luz do sol vale mais que qualquer herança.